Pessoal, a gente vai fazer uma rápida retrospectiva aqui, uma retrospectiva diferente. Eu vou conversar com os nossos comentaristas por aqui do que mais marcou nesse ano de 2022 o cenário político. Teve a questão do esporte, são várias pautas que foram destaque aqui no RCC News às 18 horas. Eu separei aqui por alguns tópicos e a gente vai se centrar principalmente na questão política. Eu quero começar com a Câmara dos Vereadores de Maringá. Numa leitura inicial, um ano legislativo bem tranquilo, poucas polêmicas nesse ano, até que chegou ao fim. Quando chegamos no fim de novembro, comecinho de dezembro, já começou a se aventar o aumento do número de vereadores, aumento no subsídio deles, 13º, terço de férias, enfim, daí virou um furdunço. Queria começar com o Edivaldo Magro, que avaliação que você faz da Câmara desse ano e se tem algo em específico que te marcou que você gostaria de destacar. A questão do aumento do número de vereadores foi a pauta central esse ano? Sem dúvida, Vitor. Eu gostaria de começar pelo alinhamento dos vereadores com a administração municipal. Né? Seguidos os projetos, acho que cada 10 projetos, 8 são votados 14 a 1. Na verdade, temos apenas uma oposição de fato consolidada ali, que é da Crislaura. O resto sempre vota com o prefeito. Acho que isso é muito importante sublinhar, porque eu não me recordo de outra legislatura que o prefeito tenha construído uma base de sustentação tão forte quanto essa. Eu lembro que na época do Ricardo Barros, né, se construiu o chamado Grupo dos 13, né? Vocês podem lembrar bem disso. Mas eram 13 vereadores e você tinha 21, né? Aí desceu-se para 15 e nós temos hoje uma bancada muito sólida de 14 na sustentação, né, a base de apoio do prefeito. Mas, sem dúvida, a votação e a aprovação do projeto, aumentando para 21 vereadores, 23 vereadores, e não só isso, aumentando os salários, uma votação rápida, sem nenhum debate com a comunidade, sem nenhuma interlocução, foi feito bem no apressadinho. E até reconheço que se não fosse assim, jamais seria aprovado. O próprio presidente nos disse aqui, sentado nessa bancada, o Mário Assocal, que se tivesse feito uma consulta popular ou um plebiscito, tivesse aberto o debate, jamais seria aprovado. Essa bancada apoiou sempre com unanimidade o aumento da representação na Câmara, né, para 23, dos atuais 15 para 23, mas protestou, defendeu que houvesse algum tipo de medida, alguma emenda, pautando pela economicidade, reduzindo, por exemplo, o número de assessores dos atuais 4 para 3, pelo menos, ou eventualmente até para 2, porque vai haver um impacto bem maior do que o previsto, né, no custo operacional da Câmara. Seja lá quais sejam as contas feitas, que existe um retorno, uma devolução. Na verdade, não é devolução, a Câmara deixa de gastar determinados valores. E aí vai mérito do presidente, o Mário Assocal, que sempre foi muito cuidadoso com o dinheiro público. Eu acho que isso é uma virtude do presidente da Câmara. Já reeleito, né, para um segundo mandato na presidência da Câmara, vai tocar o legislativo como presidente. Quarto seguido, não, quarto seguido, quer dizer, nos últimos 4 anos, já vai o segundo, mas são quantos? 4 consecutivos. 4 consecutivos. Faz justo, faz merecedor, ele é um harmonizador, ele é um construtor de ligações dentro do legislativo. Mas a percepção popular da Câmara sempre é ruim, e não é dessa legislatura, é de todas, mas particularmente, acho que os colegas concordam, que essa Câmara tem um perfil assim, muito curioso, né? Ela vota de forma muito seguida com o prefeito, temos bastante relevante, citamos 2, né, até recentemente aqui, que é a autorização para dar encaminhamento à PPP da iluminação pública e o empréstimo de 80 milhões de reais para construir 2 usinas de placas solares em Maringá. E, igualmente, ser um debate mais amplo para saber exatamente o custo dessa operação. Então, falta a essa Câmara, essa interlocução popular, mas daí nós temos um outro problema, viu, Vitor? Eu até vou me alongar um pouquinho aqui, que nos últimos tempos se desconstruiu muito a chamada sociedade organizada, né? Hoje você já não tem entidades, sindicatos, a representação popular, ela está muito carente e foi desconstruída muito nos últimos anos em Maringá. A própria SIM fez um movimento para tentar trazer um debate, foi contra, na verdade, baseado numa pesquisa absolutamente ruim,
Apenas 840 empresários retornou, 5 mil enquete, né, que eles fizeram a respeito se apoiavam ou não o número de vereadores de 15 para 23. E ali a gente percebeu como também assim, que outrora já foi uma entidade bastante representativa, era ouvida, tinha uma voz forte, hoje está debilitada também. E assim ocorre com todas as entidades e instituições de Maringá. Então, essa interlocução, na medida em que ela pede a caixa de ressonância social, a Câmara também se é pequena, e infelizmente não temos o debate, a discussão, que é legítimo, que é saudável, e a oposição igualmente é muito saudável, porque ela introduz o debate, né? Ela traz o debate para a sociedade, ainda que colegas já defenderam aqui que o vereador ele tem o nosso mandato, ele pode decidir por nós, mas ele precisa nos ouvir também, né, na hora de votar. E tem os vereadores que mudou a posição dele. Acho que foi o Biazon e o Rafael Rosa, que num primeiro momento votaram a favor do aumento. Assinaram o projeto, inclusive. Assinaram e voltaram atrás. A gente criticou, né, a mudança, mas é lícita, é justa, não há problema nenhum nisso. Okay. Mas os vereadores têm que ouvir mais a população, Vitor. Só vez, Francês. Só para concluir, tá? Daí, assim, objetivamente, o nome, Edivaldo, qual foi o destaque da Câmara nesse ano na sua leitura? Olha, é difícil falar, mas eu acho que a Cris Laura, pela postura dela, e tão somente fala demais, né? Mas pode destacar uma série de problemas, Cris Laura. Mas pela postura corajosa diante de alguns temas relevantes, eu a citaria. E o Mário Sokawa, né? Eu citaria dois, mas tem um baita respeito, que é japonês lá, ele é muito competente. Eu queria, enfim, não me alongar, até porque voto aqui também com os relatores, vou nessa mesma linha. Eu acho que o grande destaque é, de fato, o aumento, né, do número de vereadores, tal como o aumento dos salários. Eu queria perguntar para o Carioca, viu, Carioca, meu amigo, quando foi a última vez que você recebeu um reajuste salarial, assim, do dia para a noite, de 43%? Você lembra, não? Difícil, hein? Não é difícil, né? Difícil. Mas é porque você não é vereador em Maringá. Então, 43%, ó, de R$ 10.623 para R$ 15.193. Então, como o Francês falou, não é apenas um aumento de número aí de representantes, que talvez, pelo tamanho e a complexidade da cidade de Maringá, quem sabe até fosse bem discutido e de fato seja necessário, mas esse grande pacote que vai render aí mais de 7 milhões ao ano, chame de prejuízo ou de não receita para o município de Maringá, quase falei Campo Mourão, que é onde eu moro. Mas, então, eu vejo de modo bastante temerário, né? De modo que, assim, parece que só aqui no Brasil políticos não são vistos como servidores públicos, mas como uma casta privilegiada. E eu acho que dinâmicas assim realizadas da maneira como foi, de modo tão rápido, sem discussão, como o Edivaldo falou, eu acho que não é bem percebido pela população maringaense.